vivo agora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sejam bem-vindos, vou dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante quando se trata só... Ele por si só já é muito importante, né? E aí quando engloba aí mais uma síndrome, que é a fibromialgia, potencializa muitas coisas aí dentro e a gente precisa olhar juntos para isso. E eu tô aqui para contribuir com você. Tem aqui um grupo no Instagram, um grupo Amor Vence, seja bem-vindo. Aqui no Facebook, deixa eu ver onde que eu olho aqui. Jairo, Gardênia. Oi, Gardênia, tudo bom? Oi, Jairo. Sejam bem-vindos. De onde vocês estão me escutando? Eu tô aqui subindo o Facebook pra ver onde que eu vejo os comentários. Acho que é aqui mesmo. Sema e Berg, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a bater o papo falando sobre a questão da depressão, né? Eu trouxe aqui pra vocês 3 atitudes que pode estar desencadeando e potencializando ainda mais a sua depressão. Então vamos focar nessas atitudes e percebendo. Antes eu quero introduzir um pouquinho, né, do que se trata a depressão, que não é doença da imaginação, não é coisa de preguiçoso, gente, é uma doença séria, é uma doença real, que a gente precisa falar muito sobre isso, tá? A Gardênia tá falando que estou em crise de ansiedade e fibromialgia, fui afastada, em Brasília. Os sintomas da fibromialgia, a Gardênia, intensifica bastante, tanto com a ansiedade quanto com a depressão. Tá? Então é importante manejos aí, tem várias ferramentas que você pode utilizar, além, claro, de todo o tratamento com acompanhamento psicológico, para você manejar a sua ansiedade. Inclusive, no meu grupo exclusivo do Telegram, que é Aprendendo com a Dor, eu levo algumas dicas para vocês se auto-aplicarem, tá? É um grupo exclusivo ali onde eu posto conteúdo, onde eu não posto mais em lugar nenhum. E além de vocês sempre ficarem informadas do que eu ando postando também nas outras redes. Então, quem tiver interesse, entra no link, baixa o Telegram e entre no link do meu feed ali na bio do Instagram, tá bom? Pra ter o acesso. Gardênia fala, manda um beijo para minhas filhas, Carol e Alana. Um beijo pra elas, Gardênia, Carol e a Alana. Elas moram com você? Beijão pras duas. Então vamos lá, quando a gente fala de depressão, o que vocês entendem quanto à depressão em si? Podem ir mandando aqui, tá? Pra ficar um bate-papo. Gente, quero ter a sensação que tô falando sozinha, não. Ana Maria entrou. Oi, Ana, quanto tempo? Bom te ver. Quando a gente fala de depressão, pessoal, se trata de uma síndrome ou um transtorno que afeta diretamente aí o humor. Ela trabalha toda com a questão afetiva mesmo, ela interfere diretamente. Então, tem uma tristeza profunda quem tem a depressão. Um dos sintomas principais, assim, é a tristeza profunda, sem causa aparente. E vai desencadeando ali outros sintomas, como insônia ou hipersonia, falta de apetite ou muito apetite. Às vezes as pessoas têm uma crença de que quem tem depressão é só aquela que não consegue levantar da cama, mas não, tá? Tem pessoas aí super ativas, trabalhando, fazendo tudo de casa aí e que tem o diagnóstico de depressão. E quando a gente junta aí com a questão da fibromialgia, tem um grande questionamento que é assim, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É igual com a depressão e a fibromialgia. Quem que se dá primeiro, Jordana? Foi a depressão que desencadeou a fibromialgia ou é a fibromialgia que desencadeia a depressão? Vou deixar essa pergunta aí pra vocês irem responder e eu respondo aí durante a nossa live, tá? A Lorena tá aqui, a Valdirene também.
a Cleia. Olá, Cleia, tudo bom? Sejam bem-vindas aí, muito bom estar aqui com vocês. A gente está aqui falando sobre a questão da depressão, né? E é um tema que é importante a gente frisar, que a mulher, eu vou focar muito aqui com as mulheres que sofrem de fibromialgia e que sofrem também de depressão, porque o que acontece? A fibromialgia é uma síndrome com dores crônicas em que gera o adoecimento psíquico também dessa mulher. Né? E quando essa mulher ela tá adoecida, tanto fisicamente quanto emocionalmente, fica muito difícil para ela driblar, né, as dores, conseguir lidar melhor com as dores. E aí quando a gente fala de sofrimento, é um sofrimento que a gente pode colocar ali até em partes, porque é um sofrimento integral, porque não é só física. A mulher que tem a depressão, ela e a fibromialgia, ela não sente só dores físicas, elas sentem o sofrimento emocional, o sofrimento, dor também social, porque elas deixam de sair, elas deixam de se socializar, elas se isolam ali tentando lidar com a dor, elas recebem muitas críticas. Então, não é só além dela ter que lidar com a dor do corpo físico, ela precisa lidar com esse tanto de dor. Então você pensa, né, como que é. A Lorena aqui falou do título. Lorena, eu esqueci de fixar também, não tem como fixar? Deixa eu só fixar aqui. Tô fixando o assunto para quem entrar saber o que a gente tá conversando. Obrigada, viu, Lorena? Eu sou desligada pra essas coisas, gente. Eu já começo, já entro começando falando. Aí, consegui. A Vânia fala assim... Verdade, eu recebo críticas da minha própria família. Garneira também, verdade, muita dor. Oi, Juscelia, tá boa? Saudades também. Espero que você esteja bem. E é uma das coisas, meninas, que eu mais escuto de críticas, viu? Uma das queixas principais de mulheres que sofrem com fibromialgia é as críticas da família, achando que é manha, achando que não tem nada a ver, coisa da cabeça, que é preguiça, que é falta de fazer alguma coisa. E na verdade não, né? E na verdade é muito real essa questão da fibromialgia. E olha só, quando a gente fala de fibromialgia e depressão, são duas doenças que não dá pra ser palpável, nem detectável ali, e que tem muitos estigmas, né? Então isso é algo que, assim, prejudica ainda mais a forma dessa mulher lidar com essa dor, a forma dela olhar pra si mesma. Então, uma das atitudes aqui, já falando pra vocês, a primeira atitude que prejudica ainda mais a sua depressão é você saber que você tem, só que você deixar passar. Você vai deixando passar, deixa as coisas acontecerem, e isso você não se dá conta do que precisa ser feito, né? O que dá pra fazer ali naquela hora. Então, você aí no Instagram, você aqui no Facebook que tá me escutando, essa é o primeiro ponto que eu trouxe pra vocês, então vocês anotam, tá? Que é lutar, quer saber que existe, né, a questão da depressão, mas ficar esperando sempre passar, acreditar ali na família e ficar por isso mesmo, né? Eu acho que isso é manhã mesmo, deixa eu tentar fazer de outro jeito, né? E querendo lutar por algo que você sabe que é real, mas mesmo assim você fica lutando contra isso. É louco, né? Mas acontece isso, por conta dessa questão familiar. O Alex pergunta aqui: o que é a depressão atípica? E o que difere dos sintomas tradicionais? Em que contexto, Alex, que você fala de depressão atípica? Porque isso é muito relativo. Porque o atípico a gente pode pensar em algo que não é
considerado, por exemplo, uma depressão pós-parto. Às vezes pode ser considerada atípica, uma depressão atípica, mas às vezes não, então isso é muito relativo. Os sintomas mesmo da depressão, que a gente pode englobar aqui todos os casos que acontecem a depressão, a gente pode observar, não necessariamente tem todos os sintomas, tá? Mas a gente pode observar a perca do apetite, ou a pessoa perde o apetite e não come, ou ela faz o contrário, ela come muito, né? E às vezes os sintomas de depressão e ansiedade, eles se confundem, porque na verdade eles podem coexistirem, tá? Um outro ponto é a questão da insônia. Ou a pessoa, eu vou falando, vocês vão percebendo, são sempre os opostos, né? Ou a pessoa come muito, ou ela come pouco, ou ela dorme muito, ou ela dorme pouco. A pessoa, ela tem uma tristeza profunda ali, sem causa, então ela fica ali com um sentimento de vazio, que ela não consegue ali justificar, aparentemente não tem justificativa. Tem pessoas ali que ficam muito irritadas, que é um sintoma muito comum da depressão, essa irritabilidade. Às vezes a pessoa não aparece com a tristeza, mas ela aparece com a irritação. Então ela não tem paciência com as pessoas, ela não tem paciência com ela mesma, às vezes, com as tarefas que ela propõe para fazer. Então são alguns sintomas da depressão que vão aparecer, né? Às vezes ela vai chegando de mansinho e você nem vai percebendo. Quando você viu, você já tá ali afundado. E aí tem alguns graus que a gente fala de depressão, que são a depressão mais leve até a depressão profunda, que tem até ideações suicidas. Então, pensamentos de tirar a própria vida, de pensar assim, eu queria dormir, não queria acordar nunca mais, eu queria dormir ou acordar só quando esse problema resolvesse. São já pensamentos que vão dando indícios aí de ideação suicidas, que é muito comum e a pessoa nem tem a noção. Então é muito importante a gente falar sobre essa questão de ideação, de pensamentos suicidas, porque é pouco falado, é um tabu. As pessoas acham que falar é instigar a pessoa a fazer, mas não é verdade, tá? A gente precisa sim falar e conscientizar essas pessoas para procurar ajuda mesmo. Então não é normal você estar ali na sua cama e falar assim, nossa, eu não queria existir, ou nossa, eu não queria acordar nunca mais. Já é uma luzinha vermelha aí para que você possa procurar um acompanhamento, né, uma orientação profissional de um especialista. Então, saber que existe, por exemplo, você está com todos esses sintomas, a maioria desses sintomas que eu estou falando aqui para você hoje, e pensa assim, não, eu vou deixar passar, eu vou deixar uma hora isso aqui passa, isso aqui é fase, vai passar. É uma fase se tratada, né? Porque você não precisa viver assim o resto da vida. Tem tratamento, tem como você ter qualidade de vida, tem como você viver bem, mas se você tratar. Então, o que potencializa? Saber que existe e deixar ir no fluxo e nunca vai passar se você vê assim. E outra coisa, se você ficar tomando só antidepressivo e não procurar um tratamento mais profundo, um acompanhamento psicológico, não vai passar também não, tá? Você só vai estar ali aliviando o sintoma e a causa mesmo, a raiz, você não vai olhar. Então a gente precisa entender essa raiz, entender o motivo, o significado dessa depressão na sua vida, tá? E até porque, deixa eu ver aqui quem tá entrando no Facebook. Garotinho Brito. Oi, garotinho, tudo bom? Do Belém do Pará. Seja bem-vindo. Que eu tô aqui falando só direto pro celular e eu tô esquecendo o computador também. Então, a questão da psiquiatria, ela vai ali só aliviando o por cima, o sintoma. Então, a gente precisa olhar para essa raiz e ver o significado disso, tá bom? Então, esse é um dos primeiros pontos. A Lorena fala, sério que irritação pode ser um sintoma? Sim, irritação junto com outros sintomas, tá, Lorena? Não só irritação por irritação, porque a irritação ela é uma emoção ali natural que pode ser ocasionada por diversos motivos. Mas se é uma irritação que ela tá se intensificando, não tem significado, não tem motivo ali racionalmente falando, a gente precisa investigar
quais são outros sintomas que vão aparecendo para ir identificando essa questão da depressão. Né? Às vezes um choro sem motivo, um choro toda hora, uma sensibilidade maior. A gente tem que ir investigando essa questão sim, tá? Porque tem uma atençãozinha maior para isso. E tem um outro ponto também, uma segunda atitude que a gente percebe, que é ficar lutando contra. Você acha que é frescura mesmo que você está sentindo, que você precisa se cobrar algo diferente, que é falta de vergonha na sua cara. Às vezes tem pessoas que são muito perfeccionistas e se cobram muito para fazer diferente da maneira esperada ou idealizada, né? Então a gente precisa olhar para isso e ir percebendo que é algo real, que existe e que lutar contra dessa maneira não vai fazer você melhorar da sua depressão, vai intensificar. Associando aqui com a questão da fibromialgia, são mulheres que elas têm muita dificuldade já de lidar com as dores, elas perdem qualidade de vida e isso vai alterando os hormônios dela também, diminuindo aí a serotonina, né, a dopamina, que são hormônios aí do prazer, e desencadeando aí um processo depressivo, porque a depressão ela pode ser também química, neuroquímica. Então acontece ali reações no cérebro que diminui o hormônio do prazer e faz com que apareça depressão. Até porque quando a gente fala de dor, você sente ali, pessoa que tem fibromialgia, você sente dor o tempo inteiro. Os níveis de serotonina nela tá mais rebaixados mesmo, tá bem abaixo do esperado. E aí fica de portas abertas aí para receber a depressão. E o contrário também é verdadeiro. No comecinho eu perguntei para vocês, né? Quem que começa primeiro, a fibromialgia ou a depressão? Na verdade, são casos e casos e que as duas situações podem acontecer. Tanto a depressão ali desencadear dores crônicas e ter um processo ali de fibromialgia, quanto a fibromialgia por conta dessas dores, né, dessa diminuição de serotonina, diminuição da qualidade de vida, a mulher vai desenvolvendo aí a depressão. Tá? O que dá para vocês fazerem, né? Eu vou falar aqui para vocês no final das 3 dicas, o que vocês podem fazer para ir trabalhando essa questão, né? Além de tomar consciência das 3 atitudes, porque quando a gente tem a sensação, mas não sabe o que está acontecendo, muitas vezes a gente vai tocando ali a vida, né? E nada vai fazendo de diferença, porque você faz daquela forma e pronto, não sabe fazer diferente. Agora, quando você já cria consciência do seu comportamento, da sua atitude, já dá pra você fazer diferente, entende? Vendo aqui o pessoal entrando. A Gardênia falou, meu médico é top doutor. É um top doutor, Marder, reumatologista. Ótimo, Gardênia. Não, fiquei muito feliz sabendo que você faz o acompanhamento com 3. Muito bom. A Solange tá aqui com a gente, a Cleide também. E aí um terceiro ponto que a gente pode abordar aqui é o não conseguir ter filtro. A gente falou um pouquinho em relação à questão da família no começo, e receber crítica da família é um processo bem complexo, né? Porque eu postei, inclusive essa semana, foi essa semana que eu... Não, semana passada eu postei algo falando sobre a questão do bode expiatório, do sistema familiar, porque a gente tem um senso de pertencimento muito grande. E aí, tudo que a família fala tem um peso muito maior pra gente do que uma pessoa qualquer de fora. Então, se eu escuto da minha própria família que o que eu tô sentindo, que eu sei que é real, é frescura, é falta de vergonha, é mimo, a pessoa tá sendo mimada demais, é manha, isso tem um peso muito significativo. Porque de duas uma, a pessoa ela percebe que ela não está sendo validada,
ali, ela não tá tendo o acolhimento que ela merece, que ela precisa. E também ela pode ser que ela tome isso como verdade e lute contra ela mesma. Ela, gente, preciso fazer alguma coisa, que preguiça é essa? Eu preciso levantar. E só que isso acontece que por conta de você não conseguir identificar suas emoções. A forma com que você identifica suas emoções, você consegue dar nome para elas, percebe quando elas entram, quando elas saem, né? Toma consciência ali do seu funcionamento, isso fica mais fácil para você entender o que está acontecendo e construir um filtro. Eu já tô dando uma dica aqui para vocês, e vocês construírem um filtro para quando você receber esse tipo de comentários, você entender que cada pessoa não é seu. Eu, por exemplo, quando no comecinho, quando eu fui diagnosticada com diabetes, eu escutava muito da minha família, não nesse sentido de preguiça e tudo mais, né? Mas que eu tinha que me cuidar, que eu não podia comer isso, que eu não podia comer aquilo, como que tá a sua glicemia, você já aplicou, querendo controlar todo o meu tratamento, né? E era um saco ter que ouvir isso da família, né? Um saco ter que falar as coisas ou perguntar, e isso fica muito invasivo, né? O que eu vejo, levando ali pro lado das mulheres que sofrem com fibromialgia, são familiares querendo ali de uma forma ajudar, mas acaba invadindo o outro ali, acreditando, será que essa dor sua é verdade mesmo? Vai em outro médico. Vai no médico fulano de tal, você já foi ali em trocentos médicos, você já fechou seu diagnóstico, você já faz seu tratamento, e mesmo assim a família tá ali te invadindo, né? E aí o que eu comecei a perceber? Porque isso me incomodava muito, né? E aí eu comecei a perceber que eu não precisava dar justificativas para minha família de como que tava o meu tratamento ou não. E que era muito questão deles. Era desinformação deles não saberem como lidar com uma pessoa que tem diabetes, por exemplo. Então, essas coisas foram me aliviando no sentido de que o que eu escuto dos meus familiares não me abalam tanto, né? Então, eu comecei a criar esse filtro. Por quê? Porque você vai se informando, vai entendendo que é uma doença muito real, que tem sofrimento sim, tem limitações, tem dificuldades, e que a pessoa que está falando esses comentários desnecessários são pessoas desinformadas. São pessoas ignorantes. Ignorantes aqui que eu falo no sentido de não ter informação mesmo sobre o assunto. Então não é você que está errada, é a pessoa que precisa se informar mais. Então, quando você cria esse filtro, fica mais leve pra você. Porque você não precisa ficar dando justificativa, entendeu? A Gardênia, é verdade, me chamaram de doida. E infelizmente tem esses comentários da Gardênia. Quando a gente vai estudar a história ali da fibromialgia, lá no comecinho, no século XIX, se eu não me engano, começou a ter estudos da fibromialgia, mas ela era considerada uma doença psiquiátrica. Por quê? Porque várias mulheres relataram dores, mas os médicos não encontravam onde que estavam essas dores, né? Eles não encontraram em exames. Então, eles começaram a considerar como uma doença psiquiátrica. Só lá na frente, depois com um psiquiatra e um psicólogo, começaram a perceber que se tratava sim de dores reais, do corpo mesmo, só que não era identificada por exames e que não era uma doença psiquiátrica. Então, isso, olha, eu tô falando do século XIX. A gente tá aqui no século XXI e a gente ainda tem comentários de pessoas que falam que é coisa da cabeça. Então, infelizmente, tem uma desinformação muito grande. A Solange falou: boa noite, fui apresentada a fibromialgia em dezembro de 2017. Desde lá piorei muito, hoje saí do meu trabalho, faço tratamento com psiquiatra e reumatologista, tenho crise de ansiedade. Solange, é muito importante que você tenha alguns manejos terapêuticos, tá? Pra você manejar aí sua dor no dia a dia.
no meu grupo do Telegram ali, eu coloco dicas exclusivas para quem participa. É só baixar o aplicativo do Telegram e clicar no link ali na minha bio. Porque medicação só por medicação, que bom que você já está tomando a medicação, que ela é importante. Mas só isso não vai te ajudar consideravelmente, tá? É fazer um tratamento integral mesmo, que você tenha ali uma percepção de si, do seu corpo, uma consciência corporal, para que você consiga ali manejar suas dores. As dores, não necessariamente, elas vão sempre aliviar, mas a forma com que você vai lidar, elas vão ficar mais leve de controlar essa intensidade, tá bom? A Gardênia foi atrás dos profissionais para ouvir alguma coisa de concreto. E que bom, né, Gardênia? Porque às vezes fica esperando, inclusive as dores, elas se cronificam, gente, muitas vezes por tanto de espera. Vocês ficam esperando demais, tá sentindo dor, não, vai passar, e não passa, e a dor cronifica, isso é muito sério. Então, sentiu dor, você já tá se estendendo ali, você já procura um acompanhamento médico para evitar, porque às vezes é uma dor que dá pra ser já trabalhada ali para não cronificar. Tá? Então vocês aí que não tem aí a fibromialgia, mas que sofrem de algum tipo de dor, já é importante vocês procurarem ajuda, tá? Leônidas tá aqui. Oi, Leônidas. A Solange, obrigada. Então, fica atenta. O que eu dou de dica também que vocês podem fazer? Uma agenda, sabe aqueles planner? Inclusive aqui me veio isso agora, vou até compartilhar lá no grupo. Os plannerzinhos que fica ali os espaços em branco, um quadradinho todo em branco, que não chega a ser agenda. Vocês podem colocar as tarefas que vocês podem fazer por vocês mesmos. De autocuidado, de autoconhecimento, meditação, controle da ansiedade, técnicas para controlar a ansiedade. Tem muitos aplicativos hoje que dá para você ir colocando, né, essas atividades, sentimentos, emoções, para quê? Para você tomar consciência. Tem muitos artigos que falam aqui que enquanto a pessoa não toma consciência das emoções, do que está sentindo, o manejo das dores não consegue ser atingido de uma forma assertiva. Então é importante que vocês entendam. Eu atendo assim inúmeros adultos, pacientes adultos que não conseguem dar nome para as emoções. A minha abordagem é muito voltada para o humanismo, né? E eu volto muito para a pessoa, para perceber as emoções, dar nome para os sentimentos, se conectar com o que está acontecendo aqui dentro. E tem muitos adultos que têm muita dificuldade em dar nome. Fala, não sei, é um negócio ruim, não consigo dar nome. Então, é um exercício constante para você ir percebendo. Às vezes vem aquele sentimento de angústia, de cansaço, e se você não para pensar assim, peraí, o que está acontecendo para me sentir angustiada hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, ontem eu estava assim. Então, o que aconteceu ontem? E você tem que ir resgatando, porque o sentimento fica. E a emoção, ela vai alastrando e ficando, e você toma aquilo como verdade. Só que às vezes quando você parte pro racional para entender a emoção, tanto que é tipo uma ligação muito forte que precisa ter um pelo outro, você consegue às vezes anular um sentimento ruim. Porque vamos supor que aconteça algo, né? Olha, você passou por um estresse ontem. Aí você ficou angustiada ontem à noite, aí hoje de manhã você acordou com essa angústia. Aí à tarde tá do mesmo jeito, e se brincar amanhã você vai estar com a mesma angústia. E aí se você não para e falar assim, peraí, o que aconteceu comigo ontem ou antes que eu tava angustiada? Aí você percebe que ontem você também tava angustiada. Tá, o que aconteceu ontem? Então, foi quando eu desagradei com uma coisa que minha amiga falou, por exemplo. Tem sentido eu estar com esse peso até agora por aquilo que ela me falou? Não tem sentido. Então eu já descarto esse sentimento. Ou, tem sentido, do jeito que ela falou eu não gostei mesmo, eu fiquei chateada com ela. O que dá pra você fazer então pra aliviar esse sentimento?
eu vou conversar com ela. Deixa eu entender o lado dela também pra ver se ela tava estressada, ela tava num mau dia. E aí você vai tendo essa conversa com você mesmo pra você ir tentando entender você, pra ir aliviando essas emoções, essas sensações. Gente, é fantástico. Eu aplico assim todo dia comigo. Se tem alguma coisa ruim me perturbando ali, eu paro e falo assim: o que que tá acontecendo comigo? O que que aconteceu pra eu estar com esse sentimento? E aí eu vou caçando lá, vou investigando até encontrar o ponto e questionar o ponto e dissipar isso pra que esse sentimento não te consuma, tá? A Marcelina fala: eu tenho fibromialgia e com este frio sinto muitas dores. É outra queixa que eu tenho recebido também, Marcelina. Inclusive, com a questão da consciência corporal, isso vai te ajudar também a manejar o controle dessas dores, né? Não necessariamente que ela vai aliviar, mas eu falo assim mesmo dessa questão da intensidade. Você perceber onde que você tem sentido mais frio, né? Quais são os momentos do dia, né? O que dá pra ser feito ali pra que pelo menos quebre um pouquinho dessa questão do frio. E se o médico pode entrar com algum tipo de medicação, né? Você pode intensificar também essa questão da meditação no seu dia a dia, porque é muito benéfico. Você tem uma técnica de programação neurolinguística que dá pra aplicar, né? Que não vai dar tempo de eu explicar aqui agora não. Mas assim, em resumo, é uma técnica de visualização em que você visualiza a dor de uma forma e consegue ali ir controlando essa dor através da programação neurolinguística, que é muito assertivo também, que dá pra fazer. A Gardênia foi a questão do assédio do trabalho. E aí, às vezes, esses acontecimentos, Gardênia fica martelando, né? E aí, às vezes, a gente tem conversas monólogas com as pessoas, imaginando, eu podia ter feito aquilo, eu devia ter falado aquela outra coisa, né? E vai tendo uma briga interna ali que gera muito cansaço, você gasta muita energia e de nada adianta, né? E então é importante você perceber qual lugar que você estava, né? Eu falo lugar aqui no sentido de posição no cargo de trabalho, né? O que aconteceu, o que dava para ser feito. Primeiro ponto ali, né, quando a gente fala de assédio no trabalho, é ir percebendo, existem perfis que acontecem essas questões do assédio, né? Muitas vezes são pessoas que querem fazer muita coisa boa pro outro, quer abraçar e quer salvar todo mundo, quer ajudar todo mundo. E acaba que a pessoa leva, né? Inclusive é um perfil bem comum de mulheres que têm fibromialgia. E aí, é através do que aconteceu, claro que você vai elaborando isso você já me contou que você faz acompanhamento, você vai elaborando isso com o seu acompanhamento psicológico. Mas algo que você já pode ir fazendo é elaborando e percebendo o que aconteceu e qual foi seu movimento para que isso acontecesse, né? A gente sabe que nada justifica um assédio no trabalho, nem assédio em lugar nenhum, né? Mas tem algo ali do seu movimento que gerou. E aí essa parcela de responsabilidade é importante você olhar para começar a ver as coisas diferentes e ver o que dá pra você fazer com essa cicatrização, né? Porque você ficou lesada com essa questão. Então, é importante você pegar a sua parcela de responsabilidade, né? E eu tenho muito cuidado pra falar isso, porque às vezes as pessoas me interpretam mal, falando assim, como assim? Ela foi assediada e ela que tá errada? Não é isso. É porque tem movimentos, às vezes, que a gente aprende mesmo no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, que a gente, às vezes, aprende a ser mais passiva, às vezes, a se calar muito, né? A sempre aceitar o outro e a gente não coloca espaço, né? Então, quando a gente não tem esse espaço na vida mesmo e no trabalho, acaba que essas coisas é como fossem perseguindo a pessoa.
Então é importante, quando eu falo de responsabilização, é nesse sentido. É você refletir o seu movimento na vida para que isso não aconteça novamente com você. É claro que precisa aí trabalhar todo um contexto, tá muito mais profundo, né, do que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas isso é uma pecinha, fica aí de dica para você refletir, tá bom? Depois você me fala se tem sentido pra você. Sônia entrou aqui. Oi, Sônia, é bom te ver de novo. A Valéria fala, meu nome é Valéria, mesmo com dor faço todas as minhas atividades. No futuro pode refletir mais dor? Não, Valéria, de forma alguma. Tem muitas crenças que as pessoas acham assim, que se eu fazer exercício físico, se eu fazer atividades, vai intensificar minhas dores. Mas não, pelo contrário, tá? Quanto mais você ocupa o seu tempo com as suas atividades, com exercício físico, com a sua rotina normal, melhor para você. E esse é o meu objetivo, minha missão aqui no Instagram, nas redes sociais, divulgar para vocês. Por quê? Porque essa é a sua vida, gente. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu dou o exemplo da fibromialgia com massinha. É um vídeo que tá com o título, deixa eu tentar lembrar. Acho que é o que você ainda não sabe sobre a fibromialgia. Eu tô com uma blusa verde, depois vocês vão lá. É um vídeo que eu faço com massinha e eu dou justamente esse exemplo. Aqui tá a sua vida, a sua roda da vida. Se você deixa a fibromialgia tomar conta dela, você vai ver só dor e vai ficar só de cama, você vai ficar num processo depressivo profundo e não vai conseguir ali ter qualidade de vida nenhuma. Agora, se você coloca a sua vida ali dentro da rotina que você se propõe a fazer e a fibromialgia passa a ser parte da sua vida, mas não a sua vida inteira, isso é o saudável. É claro que não é simples, é claro que você vai sentir dor, é claro que você tem aí toda a questão do sofrimento mesmo com as dores, mas é possível sim, tá? A Valéria tá aqui para provar. Tem pessoas da minha família mesmo que tem fibromialgia e que conseguem ali fazer atividades. Claro que uma das coisas, uns pontos também que é importante eu falar aqui pra vocês, que é dentro das suas limitações. É claro que você não vai fazer algo extraordinário ali, fora do que o seu corpo é capaz de fazer. Por exemplo, você tem 10 tarefas para fazer, só que é possível realizar 5 tarefas no dia. Se você querer fazer 10 tarefas num dia que dá para fazer 5, é claro que você vai se sentir frustrada, é claro que você vai se sentir improdutiva, que não é capaz de fazer as coisas. Então você precisa ter muito cautela na hora de você avaliar isso, tá? Para que você também não se auto-boicote. Ai, Gardênia, você é sábio demais. Quando vem em Brasília? Ai, obrigada, Gardênia. Eu não sei quando eu vou pra Brasília. Inclusive agora com essa pandemia não tenho datas de fazer alguns trabalhos fora daqui de Goiânia, mas eu atendo online e atendo inclusive muitas pessoas fora do estado assim, de maneira online, que é também muito bacana. Então qualquer coisa me chama, tá? E aí eu falo, se eu marcar uma data pra Brasília, eu falo pra vocês. A Marcelina falou, pior dessa doença é quando a família não acredita que você está com dores. Sim, Marcelina, não sei se você estava quando eu estava falando sobre isso, uma dica que eu dei em relação a essa questão é você tomar muita consciência de como que você está se sentindo. Quanto mais vocês se informam sobre a doença, vocês já têm consciência que isso é real. Ninguém está inventando nada, isso é fato. Isso você já sabe. Agora, se informar ainda mais sobre a doença, perceber ali quais são as emoções que você sente, que sentimento que vai te vindo durante a sua rotina, durante o seu dia, isso vai te ajudar a filtrar tanto as pessoas externas quanto dentro da família, porque dentro da família a gente sente um peso maior, né? Não tem jeito. Mas aí você consegue se blindar, porque você entende que é ignorância do outro. Eu dei até exemplo da minha diabetes. Porque eu escutava muita gente querendo meter onde não era chamado e isso me irritava.
E aí depois que eu fui me informar mais, aprofundar mais na temática, né, entender o que era meu, o que era do outro ali em relação a isso, eu fiquei muito mais tranquila, né? Uma frase que me incomodava muito era a pessoa chegar em mim e falar assim, não perguntava nem como que eu tava, perguntava como que a diabetes estava. Aí, como que a diabetes tá? Aí, quando eu tava irritada, né, antes do meu processo de transformação, aí eu ficava, fazia uma carinha assim, sabe, de risadinha, depois mudava de assunto, só que aquilo ali ficava ali dentro de mim, me incomodava muito. Aí, eu fui olhando pra isso, fui trabalhando nisso, inclusive foi através da minha história que eu construí toda uma metodologia, um programa para mulheres com fibromialgia, para elas terem esse olhar, né, de transformação. Foi depois disso que aí eu comecei a perceber, né, o que era da pessoa e o que era meu. Aí a pessoa perguntava, e aí, como que tá a sua diabetes? Aí eu respondia, numa boa, tá bem, te mandou lembranças. Eu ainda fazia piada. Então aí a pessoa ficava sem graça e nem puxava mais assunto comigo na próxima vez sobre diabetes. Então foi quando eu me... Como que eu posso falar aqui? Eu me empoderei nessa questão e me coloquei na situação, falei assim, olha, isso diz respeito a mim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô sentindo. A pessoa, ela não me invadia mais. Porque acho que é bem essa palavra, é um sentimento de invasão. Você tá lá com dor, você tá lá sofrendo, só você sabe que você tá passando. Ainda vem um falar que você não tá com dor? Não, gente, é pra acabar mesmo, né? Então, são coisas que é ignorância da pessoa, é falta de informação da pessoa que ela precisa buscar se ela quiser. Não você sofrer. Eu acho que a gente não merece ficar sofrendo por falta de informação do outro, tá? Então, vocês pensam sobre isso, que isso vai aliviar bastante, tá? Eu sei que vocês escutam muita coisa da família, porque não tem algo palpável, né? Então, pensa nisso, quando um vir com um comentário desse tipo, você já lembra que é ignorância dessa pessoa, que é ela que não sabe, tá bom? Então é isso, gente. Eu disparo a falar aqui. Gardênia falou, agora fez todo sentido, entendi sua posição, sim. Ai, que bom, Gardênia, que bom que você conseguiu captar aqui minha mensagem. Que quando eu falo dessa questão de autorresponsabilidade, de culpa, né, de equilíbrio, eu tenho muito cuidado, porque às vezes as pessoas transformam pra algo que não tem nada a ver. Mas que bom que você entendeu. Então, o pessoal aqui do Facebook também. Tranquilo, pessoal? Então, eu deixo essas 3 dicas aqui com vocês. Na verdade, quando alguém me ver e fala, tá trabalhando, nossa, só de boa. São comentários, gente, que acho que a pessoa não tem mais o que falar. Aí elas vão falando coisa que não precisa, que é só rindo mesmo, pra você não estressar, que é uma coisa muito do outro, tá? Então, falei que eu ia dar as dicas também em relação à questão de vocês driblarem. Tem uma técnica de ground que vocês podem aí trabalhar para alívio desse humor rebaixado, para essa angústia, que é a técnica do ground. Vocês podem jogar o corpo todo pro chão, assim, você tá em pé, joga o corpo, e a cabeça também fica com os joelhos levemente flexionados. E aí você vai subindo vértebra por vértebra até levantar totalmente. A cabeça é a última a levantar. Por que isso? Você consegue fazer um fluxo de energia, uma troca de energia através desse movimento, né? Você pega a energia da terra e joga a sua energia que está ali utilizada para a terra fazer tipo uma reciclagem. Então, você deixa o fluxo de energia mais restaurado dentro de você. Fazer com calma, tá? Quem tem problema na coluna toma mais cuidado ainda. Não tem nada de fazer bruto, que força, nem nada, mas é mais pra tomar um cuidado mesmo. E você vai subindo.
vértebra por vértebra. Quem faz yoga pode fazer invertida também, que é excelente. Eu, quando eu tô muito agitada, quando eu tô ansiosa, eu faço uma invertida ali, fico de cabeça pra baixo. É uma maravilha. Mas quem faz yoga, tá? Então, outras dicas aqui em relação à questão da ansiedade e depressão que eu falei pra vocês, identificarem o humor de vocês, tá? E perceberem como que tá o humor hora por hora, período por período, para vocês não deixarem angústia nenhuma perpassar aí horas e dias sem vocês entenderem por que você tá angustiada, tá? Se tiver alguma dúvida, né, em relação ao tratamento, não procurem Dr. Google, vai direto no seu médico de confiança, tá bom? Para que você consiga fazer um tratamento de qualidade. Entra no meu grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo, que eu dou várias dicas aí para driblar a questão das dores. Você vai também ter reflexões em relação ao seu movimento de vida lá, porque dor crônica, fibromialgia, tem muito a ver com o seu movimento na vida. Então, você olhando para isso também vai te ajudar a perceber e manejar isso de uma forma assertiva, tá bom? Então, baixa o Telegram, clica no link aqui no meu Instagram para você entrar, tá, gente? Compromisso comigo. A Sônia fala que nunca deixei de fazer nada pela fibromialgia, apesar de sentir dores todos os dias. E sim, as dores elas vão existir, né? Agora a forma com que você vai olhar para ela que vai mudar. Quando eu adquiri diabetes, eu achava que a diabetes era um monstro na minha vida, que não tinha luz no fim do túnel mais. E era muito desesperador. E aí quando eu comecei a me informar, a pesquisar, a estudar, eu entendi que dava para fazer tudo que eu queria, né? Às vezes até queria dizer, diabético não pode comer doce, inclusive doce eu podia comer. Então é tudo com uma vida com equilíbrio, é uma vida de escutar. Eu acho que assim, eu defendo muito a ideia de que a doença vem para trazer equilíbrio na nossa vida. É um momento que ela fala assim, opa, peraí, tá na hora de olhar pra você. E é o momento que você tem pra olhar pra você, né? Que pena que foi adoecendo. A gente não queria que fosse assim. Mas foi o jeito que seu corpo encontrou pra sobreviver. Então que a gente possa olhar com mais carinho pra essa situação e ao invés de ter raiva, de ter repulsa, de xingar a fibromialgia, você possa ter um olhar mais carinhoso e poder entender que ela tá ali com uma mensagem pra você. Não é fácil, não é do dia pra noite, mas eu deixo aqui a chavinha para que você possa ir se transformando dia após dia, tá? Marcelina falou, obrigada, você é muito linda, eu entendi tudo, você esclarece muito bem o assunto. Ai, que bom, gratidão, Solange, adorei, você é bem clara nas respostas, beijos. Gratidão, Solange. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Leônidas também, obrigada por sempre nos ajudar muito. A Sônia, como você disse uma verdade agora. E quando a gente olha assim, fica tudo mais fácil e mais claro pra gente, né? Que a gente entende, peraí, realmente é o momento que eu tenho pra olhar pra mim, pra cuidar de mim, pra me colocar em primeiro lugar, né? Então, ela tá aí pra não ser nossa inimiga. Eu até falo pra ser nossa amiga mesmo. As doenças são nossas amigas e que as pessoas, às vezes, quando ela me escuta isso fora de contexto, elas querem me matar e me xingar, mas estou aqui pra defender que tem como você ter qualidade de vida com doenças, sim, tá? Eu sou prova viva disso e tô aqui pra ajudar vocês a serem prova viva disso também, tá bom? Então, diga se vocês querem aí eu escutar sobre mais assuntos, sobre assuntos diferentes, me manda mensagem por inbox, tá? Pra eu produzir muitos conteúdos aqui que faça sentido pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem, toda terça às 8h30, vocês sabem que tem live aqui comigo. No Facebook, na semana que vem eu não vou conseguir passar porque eu vou ter uma convidada. Na verdade, eu fui convidada para fazer uma live com a Gleice Kelly, que é uma fisioterapeuta especialista em dores, e vou estar falando sobre o estresse com essa pandemia, né? Tá todo mundo ali cabelo em pé
E as dores intensificaram ainda mais porque toda essa mudança, né? Mudança aí de rotina, de ambiente, de finanças, né? Tá uma loucura. As pessoas estão super megas estressadas e ansiosas. As dores vêm aumentando, que elas não estão conseguindo nem de fazer exercício. Então, semana que vem eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá? Vocês já anotem aí na agenda de vocês para não perder. A Gardênia fala, ainda bem que não perdi a verdade. Tudo isso se achar feia. Nossa, que bom, Gardênia. Porque acontece, né? Nós mulheres, nós já temos uma tendência de nos masculinizar. E com as dores, a tendência é muito maior de você se masculinizar, porque toda a sua energia de vida está focada na dor. E aí você não vai ter energia para que você exerça o autocuidado. Por isso que eu bato muito nessa tecla, porque acaba sendo um ciclo. Você investe energia na sua dor, você não consegue ali se voltar para o seu autocuidado, e aí você não gosta do que você está vendo no espelho, fica tensa, gera mais dor, então vira um ciclo vicioso ali, super negativo para você, sendo que dá para transformar isso em algo mais positivo. Quando você vai trabalhando com o seu autocuidado, preenchendo ali a roda da vida que eu falei pra vocês, com muito conteúdo que vocês gostam, que faz sentido pra vocês, aí a autoestima vem, a segurança vem e a dor fica fazendo ali parte e não ela por completo. Né? Então, chega de falar. Vou ficar por aqui por hoje, a gente já tá aqui esgotando nosso tempo. Semana que vem eu aguardo vocês às 8h30 também, para que a gente possa falar aí do estresse com a questão da fibromialgia, como que você pode aí fazer os seus exercícios, conseguir fazer seus exercícios físicos, de fisioterapia, para alívio de dor e diminuindo o estresse também, tá? Beijo pro Instagram. Beijo pro Facebook. Até a próxima, gente. Boa noite. Bom descanso aí pra vocês. Ah, é o aplicativo. Telegram, meu aplicativo. Vocês baixam o Telegram. O link tá no IG do meu story, no meu Instagram. No IG do Instagram, tá bom? Beijo. Semana que vem tô de volta. Tchau.